Ah, eu Já é adorei. E eu já quero postando em começar te linguagem. perguntando como é que essa adaptação nasceu, né? Se de alguma forma a peça da Bia Lessa e a própria atuação do Caio na peça, né? Que eu acho que você deve ter visto, se ela tiver uma influência no filme que você criou com Jorge Furtado, ou se antes mesmo disso você já planejava usar essa obra do Guimarães Rosa como base para alguma coisa no audiovisual. E claro, como o Sertão virou um complexo de favelas na sua adaptação. O desejo de fazer Grande Sertão já existia há muito tempo, mas é só o desejo, né? Não tinha nenhum projeto, não tinha nada. É um filme que é o meu filme, meu livro predileto, né? Assim, mesmo. É fácil, para mim é fácil responder essa pergunta. Era fácil antes já. E aí, mas assim, a peça da Bia eu acho que trouxe de volta, né? E deu coragem, porque ela como uma possibilidade foi a grande adaptação que eu vi, né? Então ela trouxe deu essa coragem, é uma obra-prima a peça, né? E o Caio é um grande ator, né? E tudo. Então, assim, são duas coisas que inspiraram, né? Inspiraram e deram força da vontade de fazer no cinema. Mas esse filme, esse livro, acho que tanta gente já quis adaptar, né? E aí o problema é como, né? E aí, quando assim, o Caio é incontornável, né? É uma escalação que não dava para fugir, a escalação da Bia, né? E o trabalho do Caio. Mas assim, o que já é né? É uma ajuda e tanto. Mas é muito diferente, né? Teatro e cinema. Então você tinha que ir para tinha que também dar uma certa desligada para. Mas o fato de a Bia ter conseguido transpor para o palco aquelas 580 e tantas páginas, ela fez um recorte, é, e você escutar aquilo no teatro é tão lindo, né? Eu vi várias vezes, né? Eu vi porque tinha a Luísa, minha filha, que fazia, e o Caio também, porque o Grande Sertão vi a primeira vez. Depois eu vi mais uma vez por causa dele, vi vezes por causa dele, depois escrevendo o roteiro, eu ia ouvir às vezes algumas vezes, então eu vi 5, 6 vezes, sei lá, mais. E era uma delícia, porque você ficava trabalhando, e normalmente quando você escreve roteiro, você não escuta, você tem que imaginar, né? Fica imaginando, você convive com aqueles personagens e com aquele texto um tempão sem, não é que nem no teatro, né? Que você vai ensaiando e vai ouvindo, né? E aí, então você tem que poder ouvi-los, mesmo que fosse no outro contexto, mesmo que seja outra história, né? Porque o recorte da Bia não é o mesmo recorte do filme, né? Até a maneira de contar não é a mesma, né? A dramaturgia é diferente, a o próprio Caio eu acho diferente, eu acho que ele tem duas interpretações diferentes, mas é lógico que a base que ele teve lá foi sensacional. E aí, na verdade, para a gente, o filme começou mesmo na hora que o Jorge e eu chegamos a essa decisão de. Aliás, eu só aceitei quando a gente teve essa ideia. Eu falei, não vou nem topar se eu não tiver uma ideia, se a gente não tiver uma ideia incrível, né? Ou pelo menos uma ideia desafiadora, que não. Meu medo era pegar um livro que é muito bom e você fazer que é genial, né? E você fazer uma espécie de ilustração, ficar ilustrando aquilo, entendeu? Assim, vai lá, então aquilo me agoniava muito, assim. Eu acho que quando você monta um clássico, né? Você, sei lá, você tem que ter alguma contribuição a dar original, né? Então, para começar a pensar em fazer, a gente ficou pensando como, né? Qual um conceito, qual o primeiro passo, que é a primeira coisa que você vai, vou fazer Minas, vou fazer isso aqui, vamos dar uma zerada e vamos pensar. E quando a gente achou esse conceito e a gente viu que encaixava, né? Aí a gente decidiu fazer. Aí começou mesmo a história dessa adaptação, com essa ideia, né? Quer dizer, foi o conceito e ao mesmo tempo, no mesmo momento, ele falou, mas não pode mudar a linguagem, porque senão a gente vai perder talvez o melhor do livro, né? Eles têm que falar essa língua, assim. É contemporâneo, mas tem que falar essa língua. A gente tem que dar um jeito disso ficar bom, assim, disso caber nesse lugar, né? Isso tinha uma paralela também, tinha uma questão paralela que, assim, como, às vezes dois problemas viram uma solução, né? Duas incógnitas viram uma solução.
Então, assim, a grande coisa é como adaptar Guimarães, né? Qual é a ideia que você pode trazer para... E a gente, na paralelo, o Jorge e eu, a gente procurava que jeito a gente podia fazer um filme sobre a guerra urbana no Brasil, que trouxesse um ponto de vista novo para essa questão. Além dos favela movie, né? Dos filmes de favela, né? O Grande Sertão é um tipo de favela movie, né? Eu digo que é uma espécie de anti-favela movie, né? Porque ele joga um tom todo, né? Não realista, né? O favela movie ele tem um gênero ligado ao jornalismo, né? Ele bebe na fonte do jornalismo, é a câmera na mão, é a coisa da verdade, aquilo é a verdade absoluta, é como quase ele finge que é um documentário, quase, né? É uma das regras dessas séries todas e tal. E aqui é o contrário, né? Aqui é uma ópera, é um épico, é um negócio assim. Mas a gente não sabia disso, né? A gente sabia que a gente queria fazer uma história que tivesse um outro ponto de vista, porque e é muito complexo você ter um ponto de vista dos dois lados, né? Dos bandidos e da polícia, você ter porque era muito complexo achar, sobretudo do ponto de vista dos bandidos, né? Como é que você entra sem simplesmente condenar, né? Como é que você entra nos dois universos com alguma empatia? Da polícia também é difícil. Então, como é que você... Então, porque, digamos, politicamente, sociologicamente, não existe não existe uma solução, digamos, atual. Os políticos não sabem como resolver essa questão, nem os de direita, nem os de esquerda, vamos combinar. E por quê? Porque ninguém sabe como resolve isso. Essa questão vai sendo adiada, você vê que até hoje ela é adiada. Então, quando não tem um esclarecimento teórico, e mesmo, né, a coisa sociológica, as pesquisas, ninguém sabe muito, tem muita pesquisa, tem muita coisa, mas ninguém tem um caminho muito certo para esse lugar. Então, os artistas ficam meio perdidos, né? Assim, porque você fica querendo achar uma solução onde não tem, não é você que vai achar a solução, né? E aí o Guimarães é uma outra volta, ele não procura uma solução, né? Ele é uma, digamos que a solução dele é artística, como fazer você sentir esses dois universos com a mesma empatia, né? Assim, do mesmo jeito, com a mesma empatia e com a mesma antipatia também, né? Então, assim, como isso, porque o que a gente, assim, a única coisa que a gente sabia é que um pouco que termina o livro diz, não há bem nem mal, assim, tá tudo mal, há bem e mal dos dois lados, que é o que Guimarães diz, né? Não há bem e mal, é uma guerra civil, são brasileiros matando brasileiros, entendeu? Então, assim, algo está muito errado, entendeu? E como é que a gente dá conta disso sem ficar... E o Guimarães fez isso com o livro, com a literatura de cangaceiro, né? São jagunços no livro, né? Mas são muito próximos a cangaceiro, assim, a organização social deles ali no livro. Então, ele virou, porque os cangaceiros... Era exatamente isso que acontecia. Você tinha a literatura de cangaceiros, os cangaceiros eram os vilões e o fazendeiro. Você vai ver o filme do Lima Barreto, o Cangaceiro, você vai ver até ali era uma coisa. E ele virou esse ponto de vista. Então, assim, a gente juntou esses dois problemas, adaptar Guimarães e fazer algo sobre a guerra urbana no Brasil, que parecia impossível, e os dois juntos foram uma solução, entendeu? Foi um pouco isso. Vocês foram muito felizes nessa missão de adaptar a obra dentro desse contexto. E também na adaptação dos personagens, né? Eu acho que a de Adorim, por exemplo, que a Luísa faz, é um personagem muito bem explicado para o público e numa solução completamente nova. Foi seu personagem mais desafiador de adaptar ali? Foi o nosso personagem mais desafiador. Você acertou na mosca. Porque tem a questão da guerra urbana, né? No livro tem a questão da guerra, né? E da guerra potencializando os sentimentos humanos, tal, no livro e no filme. E tem a questão do comportamental do Riobaldo no livro, né? Que é um homem apaixonado por um homem, né? Ele acha que é apaixonado por um homem e ele sofre por isso. A questão da guerra, ela é totalmente atual. Assim, a geopolítica da guerra, a gente não mudou nada, a gente adequou, trouxe para... eu diria a você que talvez tenha sido a parte mais fácil, porque assim, muita cena boa, né, a gente só teve que escolher o andamento, a dramaturgia encaixa perfeitamente, né, os bandos
E você tem a impressão que é uma visão do Brasil de todos os tempos, esse tipo de guerra, né? A questão comportamental, ela do Riobaldo, ela hoje, porque ele escreveu em 56, né? Era muito avançada, né, ainda, né? Embora tenha essa recuada final do Rio Adorim ser uma mulher, quer dizer, tem um lado engraçado, porque o Riobaldo, quando o Diadorim é mulher, às vezes você lendo né, de trás, retroverso, né, como é que se diz? Vendo em perspectiva, você pode chegar a dizer assim, bom, no fundo, assim, não era um pouco... É tem todo o andamento, é uma obra de liberação, porque libera o amor, né, de um homem por um homem, com uma beleza espetacular, como aquilo é descrito e tal. Mas, no fim, a revelação de Diadorim, você diz assim, bom, não é. Riobaldo tem um lado muito incrível dramaturgicamente, mas comportamentalmente tem até um lado que parece que deu uma recuada, porque então Riobaldo ele era tão homem que ele já sabia que era um, entendeu? Mas enfim, era uma coisa mesmo assim, e com tudo, muito avançada para 56, né? Muito. Hoje não mais, não tanto mais, né? Porque hoje seria avançado no meio de bandidos, evidentemente. Você ter dois bandidos numa hora seria avançado, mas não assim a sociedade já foi além disso. Superou pelo menos uma parte, né? Uma vanguarda da sociedade já superou, as leis já estão superando. E a gente ficou assim, caramba, como é que a gente atua? Porque o resto, a parte da guerra, é totalmente atual. E como é que a gente atualizaria um pouco essa parte? Por Diadorim, vamos por Diadorim. Aí quando você vai ver, por sorte, talvez, Diadorim é quase uma página em branco, por incrível que pareça, porque Diadorim, quando você lê o livro, você tem a impressão que é um personagem incrível. Mas ele na verdade, o amor de Reobaldo por ele que é incrível, né? E Você você não vê sabe pela muito quem perspectiva é do Diadorim. Riobaldo. E o amor, ele não sabe nem qual é o sexo de Diadorim, ele está errado, não, né? Ele está equivocado. Então ele não sabe, ele fala de Diadorim, a minha neblina, você dá a impressão que não pode descrever muito aquele personagem para não entregar o segredo, né? E, por exemplo, não tem nenhum encontro de Diadorim com o pai, porque senão ele teria que revelar isso, porque o pai sabe, né? Né? Então não teria, iria revelar. E também não pode, poderia ser na frente de Reobaldo, iria revelar Reobaldo, como toda a história é contada por Reobaldo, né? Então não tem, Diadorim fica meio ali. Então a gente falou, vamos ver nisso. Então a gente bolou esse personagem, foi pensando nele meio como uma mulher que luta contra os estereótipos femininos, né? Desde pequena, ela tem aquele caráter, aquela coisa, né? Ela não quer, ela é pichadora, ela sobe em coisa, ela precisa de usar outra roupa, ela não bota vestido, ela acha que uma mulher pode entrar na guerra. A Luísa fala uma coisa engraçada que eu acho muito parecida com, entrou de novo aqui, mas tudo bem, vou continuar aqui, muito parecido com termina sendo a personagem, porque ela diz assim, poxa, quando eu fui fazer Diadorim, eu comecei a fazer um monte de coisa que a atriz não faz, que é assim, aprender a atirar, a matar, a morrer. Acontece, porque, em geral, os papéis femininos, não, os papéis masculinos são muito melhores. Então, é muito curioso. Então, de certa maneira, acontece isso, né? Esse personagem de Adorinha, ela não forçosamente ela quer ser um homem, ela quer fazer muito mais do que se deixa as mulheres fazer, Isso. né? Então, assim, então essa é uma mulher que luta contra o estereótipo, né? Uma garota, desde garota, aí ela vai virando um pouco artista, então outra coisa que é dificílimo, né? É mais fácil você esconder outra coisa que também é uma contribuição enorme da Luísa, porque outra coisa que é o seguinte, é mais que você no livro, mais fácil você não vê a pessoa. Então você diz que ele acha que é um homem e acha que é um homem. Aqui você tem a tentação é você brigar com isso. Então é você pegar alguém que o espectador não descubra, né? A primeira ideia é essa. Vamos pegar alguém desconhecido, e que no final vamos, enfim, tem mil truques que você pode fazer, pode até ter pego um homem né? E depois revelar que é uma mulher, né? Você pode fazer mil coisas, mas que assim que o espectador acredita. E a Luísa propôs esse personagem mais pop, mais moderno, mais contemporâneo,
que você não, ela não fica imitando um homem, né? Ela tem ela é simplesmente, ela não fica, não é o estereótipo feminino, ela criou um tipo de mulher que vai passando ali, como ela é guerreira, quer lutar, é intrépida, né, vem toda dessa cultura, desde a da pichadora, depois é meio rapper, depois, enfim, são os subtextos, né? Isso não sei se aparece um pouco. E, e ela quer entrar na guerra, essa admiração que ela tem pelo pai, essa identificação, porque isso tem muito no livro, né? Faz com que ela também queira seguir a carreira dele, né? E então foi criando um personagem que mesmo que você diga, é a Luísa, ela está fazendo papel de homem, fazendo papel de mulher, tá, mas todo mundo sabe que é uma atriz fazendo, não se esconde isso, né? Ela arrumou um jeito de não precisar ficar escondendo isso sem atrapalhar o segredo. Então, para Riobaldo, ele acha que é um homem. Para o espectador, ele não sabe se é uma mulher que está representando um homem, se é uma mulher, né, que luta contra estereótipos femininos. Então, ficou numa zona, porque quando você tem que presentificar, né, você tem que ver a pessoa de Adorim, no livro você não tem que ver de Adorim, aqui você tem que ver, você tem que fazer escolhas, né? Você vai botar um homem que no final você vai fazer um take de uma mulher nua para dizer que aquele homem tinha o sexo feminino, né? Ou você pode pegar uma mulher desconhecida que faça tão bem o papel de um homem e no final você vê, né? É difícil, né? Você tem que ter uma escolha que no livro o livro não é obrigado a ter. Mas eu Desde a achei essa figura. ótima, e eu acho que ela dialoga muito com os debates que a gente faz até hoje sobre a sexualidade, sobre Exatamente. gênero, né? Achei A gente trouxe excelente. isso para atualizar a questão comportamental do livro, que acho que era a parte que a gente achava que precisava a gente precisava contribuir também, né? Tem uma coisa ali que me deixou curiosa e que eu acho que você já pode ter me explicado ali na sua primeira pergunta, que é a coisa dos personagens falarem como se estivessem no teatro, né? As falas Uhum. ali, o roteiro, como ele é lido, é para aproximar o filme de fato dessa coisa clássica da obra? Me explica essa escolha. É uma escolha de não tentar coloquializar, assim, dizer, vai ficar muito impostado, vamos tentar fazer isso natural. É uma escolha possível essa, né? Eu já vi isso sendo feito e pode funcionar. Mas aqui eu acho que era a ideia de dar, ao contrário, de sublinhar, de dar um tamanho épico. Porque eu acho que assim, todo esse. O que é que o Guimarães foi, o Grande Sertão, o Guimarães foi nos obrigando a fazer? Na hora que a gente teve essa escolha, começam as questões, né? Porque. Então, assim, passado isso que a gente falou aqui, que foi mais a dramaturgia, né? Encaixa a guerra, encaixa não sei o quê, de Adorim, puxa para cá, dá uma atualizada, começa a parte da direção propriamente dita. Você fala, mas como é que eu vou fazer essa língua, essas cenas enormes, né? Porque Joca Ramiro não é um chefinho, ele é o chefe, é o arquétipo do chefe, né? O Zé Bebelo não é né? Tudo é grande, né? Então a língua é poética. Então como é que a gente vai fazer caber isso aqui no visual? Como é que a gente vai, né? Não é então não vamos pelo naturalismo. Falava assim, vamos. Aí começou essa ideia de não só é um ponto de vista sobre o filme da favela, como é um outro tom também, né? Não é só visto através do olhar de outros personagens, é um outro tom, é um antirrealismo, tem que ser uma coisa grande, porque de certa maneira, o que a gente foi se dando conta é que esse tamanho, crescer, sublinhar, para a gente era uma maneira também de fazer as pessoas sentirem o tamanho da tragédia que a gente vive, entendeu? Porque, assim, você vê uma notícia no jornal, é uma bala perdida, vê não sei o quê, pegou uma criança, pegou duas, por mais que você sofra, na centésima, como é que você, que é o que Guimarães diz, como é que por que ele faz essa linguagem, Guimarães? Para você prestar atenção. Basicamente isso, você vê com olhos novos essa questão dali, né? O que ele fala. Ele fala que não tem, realmente em Guimarães não tem nada que seja coloquial. Não tem uma fala banal. Ele sempre tem uma construção diferente, uma palavra nova, uma coisa, que é um pouco a função da arte em geral, né? Mas, assim, ele batalha, todas as falas dele sobre a língua, por que ele é das palavras, é para você olhar com olhos novos. Então, assim,
esse tamanho, tratar a guerra que é tratada meio jornalisticamente, e que aquilo parece uma guerra de escaramuças, de bandidos pé de chinelo, com camisetinha e sandália havaiana, né, e a polícia o quê, enfim, essa guerra aqui, realisticamente, é mais próximo disso. Se você somar tudo, numa guerra só, ela tem que ser uma guerra enorme, né? O Realbaldo fala, né? A guerra, então, ficou enorme, né? Então, essa guerra... então, todo o tamanho da maneira de dizer o texto, essa favela que a gente imagina... Imagina se essa guerra continua tantos anos, está tudo em ruína, ninguém controla mais, bota um muro, aí todas as ideias, aí não cabe mais, vai fazendo para cima, né? Vai construindo, porque não tem mais como sair do muro. Então, assim, tudo fica operístico para caber a língua de Guimarães e a língua de Guimarães, e tudo com o intuito, pelo menos, de dar desse resultado, dizer assim, olha só, isso é uma tragédia que a gente está vivendo. Então, aquela criança que morre, aquela mãe que vem, é uma mãe de tragédia grega, não é uma mãe do Jornal Nacional, né? Que apareceu ali, que já é de cortar o coração, né? Mas como é que você corta o coração 3 vezes? Porque você, né? E sair do tom, né? Então, outro dia, a gente passou no Morro do Alemão, né? Ali tem um cinema dentro do Complexo do Alemão. No Morro, não, no Complexo do Alemão. Um cinema muito legal, assim, super bem equipado. A gente foi lá passar. Foi a primeira projeção que a gente fez do filme. E tem 2 comentários assim que eu fiquei, era um pouco assim, quase que eu. É muito difícil, né, brasileiro chegar na periferia, é muito difícil, mas o sentimento daqueles 2 comentários, que vão, uma mulher e um homem, que vão, muito curioso, porque dá vontade até de eu te mandar, eu fiz um trechinho. É, porque o cara, eu perguntei, né, assim, em vez de pedir pergunta, eu perguntei, o que vocês acham, né, tudo que acontece no filme, acontece, a gente sabe, acontece na periferia, né? Tudo que acontece, essa guerra, banda, mas essa maneira de falar, de dizer, o tom do... Vocês acham isso estranho ou o que vocês acham? Então, a primeira pessoa, ele faz uma descrição de como ele recebeu aquilo que eu não saberia dizer melhor, entendeu? Basicamente é um pouco isso, assim, é como se a poesia, ao mesmo tempo, lhe distanciasse e, ao mesmo tempo, lhe permitisse mergulhar sem aquilo ser um sofrimento imenso, sabe? Assim, como se houvesse alguma beleza naquele, como uma coragem, um tamanho, né? E, depois outro comentário que é de uma mulher que é mais interiorizada e ela fala dessa questão da morte da criança e tal, mas ela diz que ela já viu outros filmes e não sei o quê, que o sofrimento é um mesmo, sofre igual, mas que no final ela não sente, não ficou com ódio, ela sentiu assim uma possibilidade, ela fala isso, sabe? Então, porque eu acho que a poesia, né, esse tamanho, diz assim, a gente sofre, a gente não sei o quê, mas olha como nós somos bravos, olha como nós somos potentes, né? Acho que traz um pouco, pelo menos era essa um pouco o desejo, né? Assim, que a gente, que de mais bonito poderia acontecer de ser recebido lá dessa maneira. É uma amostragem mínima, que a sala tinha 90 pessoas, são 2, 3 pessoas que falaram a mesma coisa, o que é curioso, né? Mas se isso acontecer, por exemplo, né, vai ser muito lindo. Passar na televisão, sei lá, um dia. Respondido. Gostei bastante da resposta, inclusive. Eu já estou quase chegando, a gente já está quase chegando no final da entrevista. Eu queria perguntar se é diferente trabalhar com família, né? Você tem ali 2 figuras de destaque no longa, Caio e a Luísa, são 2 pessoas próximas a você. É diferente trabalhar com 2 pessoas que são tão íntimas do seu convívio? Olha só, quando eu comecei, eu tinha um pudor muito grande dessa coisa de trabalhar com a família, porque isso parece um nepotismo, tinha um negócio, né? Tinha uma herança do meu pai em política, que os filhos não faziam muito política, né? Terminou sendo só o neto, que era uma outra história. E eu, assim, sempre fui acostumado a esse negócio, parece que Eu comecei a trabalhar, o que é que eu ao longo da coisa, a trupe que eu comecei a trabalhar era quase uma família, praticamente. Eu passava de um ator para outro, né? Quantos anos eu trabalhei com o Nanini, né? Quantos anos eu não sei o quê. Na verdade, era mesmo, era uma trupe que era uma família.
Aí, aos poucos, você casa com alguém que é do meio, aí você tem uma filha que é no meio. E aí eu relaxei com isso, entendeu? Eu relaxei com essa história, e ao contrário, eu acho que é como uma trupe de circo, tem assim, aquela que vai junto, aí tem um filho, tem não sei o quê, e aí, de certa maneira, é mais intenso, né? Mas é muito bonito, assim, eu não tenho, acho muito legal. Outro dia eu vi um termo, já viu esse termo que chama Baby, não sei o quê, tem um filme de Cannes, são os filhos de gente conhecidas que viram conhecida no show Não business, já tem assisti. até um termo para isso. Nepo Baby. Né, pô, baby? Exatamente. Exatamente. Mas, assim, as histórias que, assim, são todas, por exemplo, a Luísa, como ela entrou para a carreira, foi uma coisa muito... Eu não achava que ela ia ser atriz. Eu fui, acho que, o último a achar que ela, das pessoas do círculo familiar, né, próximo de amigos, assim, o João Facão falou, ela vai ser atriz. Eu falei, você só fala isso porque é filho de gente, tem que ser, ela pode ser qualquer coisa, não sei o quê. E foi muito passo a passo, sabe? Não foi uma coisa. Você via que não tinha como ela escapar. Ela, o primeiro trabalho dela foi uma peça que ela adaptou com as amigas, que montou. Aí, assim, apresentava alguém que ajudava, claro, um diretor que gostou da peça para fazer junto com ela, que era o Bernardo. Ela tinha 17 anos. Então, assim, foi tudo muito, digamos, natural. Não houve atravessamento nem forçação de barra. Ela chegou porque chegou, né? E aí é lindo. Foi a coisa, assim, o encontro mais emocionante que eu tive foi fazer esse trabalho com a Luísa. Que Artístico, né? talentosíssima, que atriz, viu? Olha, eu Beleza. saí sem fôlego do cinema mesmo. Esse filme mexeu Que comigo. bacana. E você tem outro grande filme para esse ano que também é um dos mais aguardados do ano, né? Você tem dois filmes esse ano que estão entre Hum. os mais aguardados do ano, né? Eu já ouvi muita gente falar isso, que esse é um dos anos assim mais marcantes da sua carreira. Você considera 2024 aí um dos Cara, anos é o seguinte, é um grandes? ano muito marcante porque por várias razões, mas assim é, porque a minha vida mudou muito, inteiramente, mas assim, é porque eu tô assim, você sabe que não tinha uma foto minha, eu estava vendo agora, fizeram uma matéria agora na Veja São Paulo, né? E eu não tinha foto, há 12 anos não tinha foto assim. Você tem foto, eu não guardo foto. Então, assim, você tem foto? Não tem, porque ninguém fazia foto, mas eu não parei de trabalhar os últimos 12 anos. Só que quando você não dirige um filme, você roteirista, por exemplo, eu acho roteiro a coisa mais difícil do mundo de fazer. Mas se você escreve um roteiro, quem aparece é o diretor, entendeu? Então, assim, parece que eu fiquei sumido e eu acho que o Grande Sertão é um ponto de chegada de tanto trabalho que eu tive, entendeu? Porque eu não parei um dia, nem na pandemia eu parei. Então, assim, eu não parei de trabalhar nunca. Agora, o que é que aconteceu? Muitas coisas, minha vida mudou, eu saí, né? Eu quis voltar para a criação, né? Porque também eu fui na Globo, eu dividia meu tempo entre criação e produção artística, né? Tinha núcleo, tinha não sei o quê, fui lá, terminando, uma hora eu já não estava mais dirigindo, escrevendo nada. Eu falei, estava querendo voltar, tá? Aí então já não dirigia na televisão, porque era ter que fazer muito rápido, só fazia às vezes uns filmes, já estava escrevendo e produzindo. Então deu uma chance de eu falar, não, agora eu vou só escrever e dirigir, não vou mais produzir, não vou mais, né? Aconteceu isso. E aí eu me sinto um pouco voltando ao meu começo com uma experiência nova. Então, realmente, eu sinto uma coisa diferente, sabe? Uma fase diferente, né? Mas não que a fase anterior não tenha valido, né? E agora isso aparece mais também, porque, bom, e eu acho que no Grande Sertão tem uma coisa particular também, que é um lugar onde eu nunca fui realmente, assim, né? Você vê as coisas que eu fiz são mais familiar, para a família, com muita comédia, né? Uma outra coisa mais séria, eu nunca tinha feito, e eu acho que isso era e eu acho que sempre desejei fazer isso também. Eu fui para a comédia meio por acaso, nem sei se eu tenho muito, se é muito o meu caráter principal, né? A comédia. Nem sou um cara engraçado, nem nada. Então, assim, eu vejo meus amigos que fazem comédia, eles são muito mais divertidos que eu. Mas então, assim, eu sinto que eu, né, tive essa chance de ir para um outro lugar, de ter uma fase da vida que eu pude me dedicar só a isso, né? Então, fazia tempo que isso não, só no início da minha carreira, que eu faço o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Isso aconteceu agora.